Eu estou pregando uma série de mensagens baseadas em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, sobre os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés para dar ao povo hebreu. E nós vimos que os 10 mandamentos eles estão divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos estão correlacionados ao relacionamento entre o homem e Deus. Então são eles: não ter outros deuses além do Senhor, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o dia do Senhor. Na primeira mensagem nós vimos que os 10 mandamentos eles foram palavras que Moisés ouviu da boca de Deus, ainda que o Senhor tenha com sua própria mão gravado, escrito nas pedras os 10 mandamentos. Moisés ouviu da boca do próprio Deus. E se alguém diz crer em Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, então não cabe outra coisa a fazer senão obedecer os 10 mandamentos, porque são mandamentos atemporais. Esses mandamentos não são daqueles mandamentos, daquelas ordenanças bíblicas que apenas e tão somente estavam circunscritos ao povo hebreu, ao povo judeu, ao Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, eles valeram para aquele povo como valem para nós hoje mesmo os cristãos. Eles continuam valendo e valerão até o fim da existência da humanidade na face da terra. Na segunda mensagem nós vimos as razões pelas quais Deus deu esses mandamentos e que obedecê-los é demonstração de gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus. Os 10 mandamentos nos remetem a Jesus e Jesus nos remete de volta para obedecê-los. Na terceira mensagem nós vimos o primeiro mandamento e levei você à necessidade de refletir se o Deus em quem você diz crer é o Deus verdadeiro, pois esse não aceita concorrente. Nas quartas e quintas mensagens nós vimos o segundo mandamento a respeito de não fazer ídolos para si e suas implicações, inclusive para com as gerações futuras, os nossos descendentes. Na sexta mensagem nós vimos o terceiro mandamento e entendemos o significado de não carregarmos o nome do Senhor em vão. Na sétima mensagem nós vimos o quarto mandamento, de guardarmos o dia de descanso, e como ele tem sido negligenciado hoje, sobretudo pelos cristãos, motivo de desonra ao Senhor e consequência de fechamento de portas na vida de muitas pessoas, crentes. Agora nós vamos ver os 6 últimos mandamentos, os quais estão conectados à relação do homem para com o homem. O primeiro desses 6 mandamentos está no versículo 12, que eu vou pedir para você ler a plenos pulmões, mais forte que você puder ir, como soldado de Cristo. Vamos lá? Honra. Irmãos queridos, esse mandamento, ele tem uma peculiaridade que os outros não têm. Ele traz consigo uma promessa ou uma advertência de Deus. Cumpra este mandamento para que você possa ter uma vida mais longa. Morrer não é algo legal. Embora eu tenha dito muitas vezes e retorno a dizer, morrer é a melhor coisa que pode acontecer para um verdadeiro cristão, porque ele vai para o céu. Não vai mais ter tiro, bomba, traficante, doença, covid, corrupção, nada dessas coisas. Acabou. Céu é lugar de ausência de mal. Isso é céu. Então a melhor coisa que pode acontecer para um crente, verdadeiramente crente, salvo por Jesus, é morrer. Ele vai para o céu. Mas nenhum crente quer isso. E isso não é hipocrisia. Isso não é um equívoco, isso não está errado.
é que Deus não nos fez para morrer. Deus não criou o homem para ele morrer. Veja que lá no princípio, quando você vai ler a Bíblia, você verá que seres humanos viveram 900 anos. A mais, já pensou você viver 900 anos? Hein? Olha aí. Como é que seria Márcia Esteves daqui a 800 anos, hein, irmão? Como será? Como seria? Marco Aurélio. Como é que seria o Marco Aurélio daqui a uns 700 anos? Né? Será que ele estaria com dentadura ou dente natural? Os seres humanos, eles viviam muita coisa, era 300, 600, 900 anos. Deus não fez o homem para morrer. Nós não sabemos quantos anos viveu Adão. Quantos anos terá vivido Adão enquanto ele estava no Éden? Porque quando a gente faz a leitura da Bíblia, a leitura simples faz parecer que Deus levou 6 dias criando a terra, criou o ser humano, no 7º ele descansou de toda a obra de criação, né? Adão no 7º dia estava lá na boa, andando pelo Éden, tomando banho de cachoeira, né? Ou de mar, ali e tal, comendo a frutinha aqui, outra ali, vendo os passarinhos, fazendo casquinha no leão, não é verdade? Aí ele vem o 8º dia, Deus coça a cabeça e diz: rapaz, o elefante tem a Eloá, o jacaré tem a jacaroa, né? A girafa tem o girafo. O homem não tem ninguém. Não vamos fazer uma mulher para ele. Esse cara está muito tranquilão. Tem que dar alguma coisa para poder ativar, né? Aí Deus fez o cara dormir, tirou a costela dele, fez lá um clone bonito, né, irmão? Eu imagino a Eva assim, igual a Flávia, toda bonitona, sabe? Pois é. Aí Deus fez a Eva, Adão está lá, batendo um papo com Eva, show de bola, beleza. 9º dia, Eva está andando sozinha, encontra com a serpente, come do fruto proibido, traz para Adão, Adão come. No final do dia, Deus vem, no 10º dia, o pau já quebrou, o homem já foi expulso do Éden, e a coisa toda está acontecendo como não era para acontecer. Só que não é assim. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Naquele tempo, o dia não era contado como a gente conta, né? Quanto tempo será que Adão viveu no Éden até ser expulso? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Fato é que depois, mesmo depois, já com a natureza caída, corrompida, com o mal tendo estabelecido o seu domínio sobre a terra, o ser humano ainda viveu séculos. Matusalém viveu aí, quantos, quem lembra? 950? Hein? Espera um pouquinho que o Marco Aurélio sabe de cor. Quanto é que é, Marco Aurélio? 969. Marco Aurélio está contando, porque a esperança é chegar pelo menos a 10% disso, né? Pois é, você já pensou você viver 900 anos, cara? Hein? Dá para fazer filho para ocupar Belfor Roxo, né, irmão? É ou não é? Populacionar um município. Você imagina um negócio dele? 900 anos, amigo. Tá certo? Tem que trabalhar muito, não é não? Pois é. Acontece que Deus não fez o homem para morrer. Então a morte não é natural para nós. Por mais que a gente queira ir para o céu, e para isso a gente tem que passar pela morte, a gente não quer morrer. A gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente quer viver o máximo que a gente puder, mas Deus estabelece uma ordem. E é o 6º mandamento. Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa. É isso que ele está dizendo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pastor, mas eu conheci gente
que não honrava o pai, não honrava a mãe, e viveu mais do que gente que eu vi que honrava o pai e a mãe. Então eu tenho dificuldade para aceitar esse texto aqui. Diga depois de mim, por favor, para você poder refletir sobre isso. Deixa eu falar primeiro, tá bom? Regra não são exceções. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Também tem uma outra coisa. Viver muitos dias na terra. Tem muita gente que está vivendo, mas na verdade é porque nunca teve coragem de se matar. Porque a vida é infeliz. De que vale estar vivendo uma vida? Cuidado com o que eu vou falar, não quer dizer que a melhor coisa que a pessoa tem a fazer é se matar, não, ok? Tá bem? Não é nada disso, tá bom? Mas vou até mudar a frase. Para pensar, como é que sente uma pessoa que a vida dela é uma vida infeliz? Tem muita gente que está pensando assim, de que vale estar vivendo essa vida, que é uma vida desgraçada, sem graça. É uma vida infeliz. De que vale estar vivendo essa vida? Tem pessoas que estão vivendo esse dilema. É bem verdade que algumas dessas pessoas são pessoas que foram muito boas para os seus pais. E não necessariamente o que elas estão vivendo está relacionado a terem ou não sido boas para os seus pais. Fato é que quando nós olhamos para aqueles que não honraram seus pais, via de regra, esses não alcançaram uma vida longeva. Esse mandamento está dizendo da parte de Deus: honra teu pai e tua mãe para que você possa viver uma vida mais longa. Mas quando Deus fala de viver uma vida, Ele está falando de paz, Ele está falando de equilíbrio, Ele está falando de satisfação, Ele está falando de vida, e não simplesmente passar pela vida. Diga, viver não é o mesmo que passar pela vida. Tem gente que está passando pela vida. A vida para ela é um arrastar da existência. Enquanto outros estão vivendo a vida, apesar de terem problemas, apesar de enfrentarem adversidades, apesar de estarem enfrentando situações adversas, elas estão vivendo. Elas encontram motivo para serem felizes. Já outras não. E o que é honrar pai e mãe? Porque para muita gente isso é subjetivo. Deus fala para honrar pai e mãe, mas o que é honrar pai e mãe? Eu quero levar você a refletir algumas coisas a respeito do que seja honrar pai e mãe. Porque a base autoritativa para nós é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito de honra? E honrar pai e mãe. Primeira coisa, que honrar pai e mãe é estar disposto, e aí eu estou falando sobretudo com adolescentes e jovens, é estar disposto a ouvir para aprender. Só os jovens e adolescentes, você pode repetir depois de mim? Estar disposto para ouvir e aprender. Irmãos, como falta isso hoje em nossos dias? Por culpa da minha geração, vocês não têm olhado para os pais, isso eu estou falando em linha geral, com respeito para a honra que vocês deveriam dar.
Sabe por quê? Toda nova geração é sempre exposta a um quantitativo muito maior de informações do que a geração anterior. A minha geração, eu já estou aí caminhando por 60, a minha geração recebeu um cabedal de conhecimento, foi exposta a um quantitativo de conhecimento. A geração de vocês, adolescentes e jovens, está sendo bombardeada com um quantitativo pelo menos 2 vezes maior. Embora eu seja um estudioso que esteja buscando sempre estar lendo, me informando mais e conhecendo de tudo, eu já sou uma pessoa que, por estar nessa fase de idade, a minha mente já não está mais com essa capacidade de absorção de informações como a mente de um adolescente, de um jovem. Você quer ver uma coisa? É mais fácil uma criança, até chegar na adolescência, aprender novas línguas do que depois que ela se torna um adolescente. O cérebro está ali, fresquinho. O problema é que se ela estudar e aprender essas novas línguas e não der continuidade, por causa da poda neural que ela vai experimentar por volta dos 8, 9 anos de idade, e depois, mais à frente, ela vai esquecer aquilo. Mas o bombardeio de informações é muito grande. Eu lembro de Beatriz pequenininha, com 3 aninhos para 4 aninhos. Eu estou chegando na sala, vejo Beatriz sentada à mesa, com o tablet. Ela pegou o tablet, entrou no YouTube e estava assistindo o desenho do Mickey Mouse. Ela viu a gente fazer isso uma vez para ela assistir o desenhozinho. Aprendeu. É só apertar isso aqui que vai abrir. Como o último vídeo que tinha sido apresentado ali era um videozinho do Mickey Mouse, ela só apertou, pum, já saiu aquele vídeo de novo. Está a Beatriz lá, assistindo. Criança tem uma capacidade incrível para esse tipo de coisa. Quem já teve uma experiência parecida? É ou não é? Não é verdade? Pois é. É uma curiosidade imensa para aprender, não é isso? Que é isso, papai? Tudo, não tem a fase do que é isso? Que é isso, papai? Que é isso, mamãe? Tem ou não tem? Quem é papai e mamãe já não passou por isso? Fase gostosa, né, irmão? Ah, se a gente pudesse voltar lá, né? Tudo quer aprender, tudo quer saber, porque está fresquinho ali, vem informação, vem informação, vem informação. Hoje a gente fala assim, não chega de informação, eu quero, onde é que está a rede para descansar um cadinho? Né? Mas olha aqui, honrar é ouvir para aprender. Seu pai pode não ter o nível cultural que você conquistou estudando na escola, no curso. Você fala uma língua, seu pai nunca soube falar nem a língua dele direito. O meu pai, ele mal sabia escrever o nome dele. Papai estudou até a 2ª série primária, seria hoje, nem sei, primeiro ano hoje? Seria o primeiro ano? Antiga 2ª série primária, ou seja, papai foi alfabetizado. Ele sabia ler, mas papai escrevia tudo errado. Papai escrevia você com 2 S, irmão. Depois que papai morreu, eu fui lá pegar as coisas dele, que eu peguei umas coisas escritas por ele, que até então eu nunca tinha nem lido quase nada escrito por papai. Eu fui lá ver as coisas que ele escrevia. Eu peguei uma relação dele de compra, de supermercado. Irmão, eu ri muito. Mas meu pai era um camarada, ouça isso, meu pai era um camarada tão inteligente, que o meu pai em 1970, quem lembra 1970?
70 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Lembra? Tricampeonato mundial, seleção brasileira. Lembra disso? Papai, lá na vila de Italva, na roça, papai com um Ford 1929, que para ele funcionar, tinha que colocar uma manícula na frente do carro, num lugarzinho que entrava, para você rodar, para o motor pegar. Que era um motor 2 tempos, ele pegava, quando ele pegava, ficava sacudindo assim. Sabe aqueles carrinhos antigos que você vê em filme, né? Do princípio do século passado, aquelas fubicas, aliás a gente chamava de fubica mesmo, lembra? Sabe? O carro era um Ford 1929. Olha de quando era a tecnologia do motor, 1929. Meu pai, que cortou a parte traseira dele, da carroceria, que era a parte da frente, e tinha a parte de trás com banco. Ele cortou e fez de um Ford 1929 um carro aberto com uma carroceria. Então virou uma caminhonete. 1929. Na caminhonete, que ele fez toda com solda e tudo mais, que ele mesmo fez, tinha um bujão de gás de cozinha. Meu pai fez um motor de tecnologia de 1929, um automóvel, rodar com gás de cozinha. Quando é que você ouviu falar que carro a gás estava rodando aí? Isso é coisa de 30 anos. 30 anos, Eufrásio? Tem GNV? De uns 30 anos para cá? Em 1970, lá na roça, papai era um homem dessa inteligência. Papai era um cara tão inteligente que lá nas jazidas de mármore, quando quebrava uma máquina, aquelas máquinas imensas, tinha que um engenheiro, ou daqui do Rio de Janeiro, ou um de São Paulo, para lá para consertar a máquina. Um dia papai estava por lá, e papai... Quem que se lembra de Professor Pardal, aquele personagem da Disney, lembra? Pois é. Papai chegou para o gerente da mina lá, da jazida, e falou assim: você deixa eu dar uma olhada nessa máquina? Eu posso olhar na máquina? Pode. Papai foi lá, olhou, voltou e falou assim: eu conserto. Você conserta, Marino? Conserto. Das ferramentas, eu sei que nós saímos de lá de madrugada. Eu estava com ele de madrugada. Lugar lá, meu irmão, que para energia elétrica era só de motor, como é que chama? Gerador. Nós saímos de madrugada e papai deixou a máquina funcionando. Meu pai era um cara assim. Seu pai pode não saber falar as línguas que você fala. Seu pai pode não saber jogar xadrez como você joga. Seu pai ou sua mãe podem não ter o conhecimento que você adquiriu na escola, mas eles têm uma experiência de vida e um conhecimento que você não tem por causa da tua idade. Você não viveu para ter experiência de vida, o do quanto você precisa. Mais uma coisa, irmão, você que está aí até por volta dos 21 anos de idade, é o tempo em que o nosso córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro aqui, que é responsável por fazer a crítica das informações que nós recebemos, ele está se desenvolvendo até por volta dos 21 a 25 anos de idade. Sabe o que significa isso? Que até aquela faixa de idade, até aquela idade, nós somos muito mais emoção do que razão. E a palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem.
Aquele que se deixa levar pelas emoções, fatalmente vai errar. E aí não interessa o conhecimento que você tenha do que seja, da tecnologia, da informação, o que seja. Você está muito mais suscetível e sujeito a tomar uma decisão baseada na emoção do que na razão. Além do fato de que você não tem a experiência de vida para te capacitar ao conhecimento que você precisa. Porque 2 mais 2 são 4, amém, irmão? Você sabe disso, né? Mas é a única possibilidade de chegar até 4? Hã? Não. Há várias outras possibilidades matemáticas para você chegar a esse resultado. E sem a experiência adequada, um resultado obtido com muito mais pressa pode causar prejuízos gravíssimos apesar do resultado. Honrar é ouvir para aprender. Você ouve o seu professor na escola, você ouve o seu professor na faculdade, você ouve o influencer que está na internet, você ouve aquele artista, você quer se parecer com ele. Sabe quem era o meu alvo para eu me parecer? Apesar de ter um monte de troço errado, que ele errou, era meu pai. Eu queria ser parecido com meu pai num monte de coisa que ele era bom. E deixa eu dizer uma coisa, meu pai, sabendo que ele não tinha a cultura que ele precisava ter, sabe o que ele falava para mim? Na minha adolescência, quando eu estava no ensino médio, fazendo curso de técnico em contabilidade, meu pai dizia para mim assim: meu filho, você quer fazer o que na faculdade? Eu dizia: papai, eu quero fazer medicina, quero ser médico. Ele dizia para mim assim: meu filho, não faz isso não, vai estudar eletrônica, o futuro do mundo é a eletrônica. Sabe quem foi que falou isso? Um cara que mal sabia assinar o nome dele. Eu quero te perguntar, fala aí, medicina é uma atividade extraordinária, importantíssima, fundamental para nós, sim ou não? Mas o que move o mundo? É a medicina ou é a tecnologia? A eletrônica? Sem a eletrônica, os avanços que nós temos hoje na medicina, nós teríamos, irmão? Não. A mente do meu pai. Quanto filho está desconsiderando o conhecimento e a experiência de vida que tem um pai, que tem uma mãe. Minha mãe, eu penso que a sua mãe devia ser assim também. Deixa eu aqui fazer uma enquete para saber. A minha mãe dizia assim: meu filho, leva o guarda-chuva, meu filho, que vai chover. Eu detestava andar com guarda-chuva, irmão. Eu não levava. Eu olhava para o céu, vai chover. Voltava molhado igual um pinto molhado. Quem aqui teve uma mãe que falava, vai chover, e chovia? Puxa vida, mãe adotada de previsor do tempo. É ou não é? É ou não é? Vai chover, meu filho. Leva uma blusa de frio, leva uma blusa de frio. Quem aqui a mamãe já falou, leva uma blusa de frio, o dia estava quente. Quem aqui? Aí no final do dia você estava como? É ou não é? Ouça os seus pais para aprender. Isso é honrar. Isso é honrar. O que é honrar pai e mãe? É respeitar e considerar. Você tem respeito pelos teus pais? Você tem respeito pela vida dele, o legado? A minha mãe é uma lavadeira de roupa. Quer dizer que você respeita aquela pessoa que parece ser sucesso na sociedade, é isso?
Sucesso é uma mãe que trabalha em cima de uma máquina de costura até tarde da noite, para sustentar o filho, para sustentar a filha, que vai passar a noite numa fila na porta da escola, para no final, no amanhecer do dia, quando vierem trazer as senhas para dar atendimento, para falar com o diretor, para conseguir uma bolsa de estudos, e ela vai lá e ela chega em casa feliz da vida, mas arrebentada de cansaço, com a bolsa de estudos para aquele seu filho, ou com a matrícula naquela escola. E quantos são os filhos que estão tendo consideração, tendo apreço, respeitando a mãe, respeitando o pai, pelos sacrifícios, pelos esforços que fizeram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era criancinha, você que tem papai, você que teve mamãe, você que tem papai, você que tem mamãe, você sabe o trabalho que você deu nos primeiros 4, 5 anos de vida? Porque os primeiros 4 ou 5 anos de vida, toda criança tem problema de tudo quanto é sorte, tudo quanto é natureza. No meu tempo não existia vacina para sarampo, e eu contraí sarampo com 2 anos de idade, e a minha mãe me carregava no colo, indo pelos corredores dos hospitais, eu inchado igual um sapo, já praticamente cego, e ela ouvindo das enfermeiras dizendo, esse aí se vingar, vai ficar cego. E a minha mãe indo para cima e para baixo comigo, procurando, enquanto meu pai estava trabalhando para nos sustentar. Você honra teu pai e tua mãe? Você tem consideração e respeito por quem eles são e o que já fizeram por você? Ou você fica chateado e traz com você certos sentimentos, porque talvez em virtude das pressões a que seu pai e sua mãe viveram, na necessidade de trabalhar para encontrar sustento, para prover você, para prover seus irmãos, em alguns momentos eles foram destemperados, e a disciplina teve um peso maior. E não que eles quisessem serem agressivos com você, mas talvez em alguns momentos eles se excederam. Eles eram muito cuidadosos para que você não tivesse um relacionamento lá fora que pudesse vir a conduzir você para o caminho errado, e por causa disso eles foram mais restritivos na sua educação, na sua formação. Eles estavam buscando cuidar de você, para que você crescesse e não viesse ter um futuro errado, como de tantos que você conviveu com eles na sua infância, que cresceram com você. Honrar pai e mãe é reconhecer seus cuidados efetivos como protetor e como provedor. Você honra seu pai e sua mãe? Honrar pai e mãe é se submeter à autoridade deles, é ser obediente. Você respeita, você obedece à autoridade dos teus pais? Teu pai ou tua mãe te dá uma tarefa para fazer, você faz? Teu pai ou tua mãe te dá limites, você respeita o limite que ele te dando? Honrar pai e mãe é servir. Essa aqui é legal. Quem é que arruma a tua cama quando você acorda? Quem é que forra a cama direitinho? Quem é que estica o lençol? Quem é que coloca o travesseiro de volta no lugarzinho que deve? Quem é que dobra o guarda-roupa, o cobertor, o edredom e guarda lá no guarda-roupa? Quem é que, você já é adolescente?
quem é que lava as tuas roupas? Quem é que leva a roupa para a lavadora para lavar? Quem é que lava o carro do seu pai? Ou o seu pai tem que chegar do trabalho e ainda, apesar de todos os compromissos e responsabilidades que ele tem, ainda tem que lavar o carro. Ou ele vai ter que desembolsar o dinheiro para parar num lava-jato, para lavarem o carro dele e depois você ainda quer mesada. Irmãos, olha que cultura desgraçada que foi criada. Filho quer receber mesada sem fazer nada. E em parte, a responsabilidade é dos pais. Eu vou dizer aqui, falar baixinho, tem vovô aqui, vovó aqui não. A maior responsabilidade é pior ainda, é de vovô e vovó. Que vovô e vovó muitas vezes dizem assim, quem tem que dar limite é pai. Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sou avô, eu sou avó. Então na minha casa meus netos podem tudo. São corruptores dos filhos dos seus filhos. Mas quem é que está fazendo isso? É você? Que tem pai, que tem mãe? Você serve aos teus pais? Aquela louça do almoço, tem que esperar a sua mãe mandar você lavar? Porque predisposição para honrar sua mãe você não tem? Para passar aquela vassoura na casa, para tirar o pó dos móveis, para lavar o quintal. Quem é que tem que fazer isso? É o seu pai que chega do trabalho? Ah, mas papai trabalha em casa, papai trabalha em home office, mas ele trabalha e está sustentando você. A mamãe trabalha e está sustentando você. Você está honrando teu pai e tua mãe? Ah, mas eu já estudo muito, tá? Chego da escola cansado. Aí você come, almoça, vai deitar, tirar o seu cochilo da tarde, acorda, vai para a televisão ou para o celular, para o smartphone. Não lavou a louça, não varreu a casa, não fez tarefa nenhuma. Porque a sua mãe não tem nada para fazer, você tem mais do que ela. Seu pai não tem nada para fazer, você tem mais do que ele. Isso não é honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe é cuidar. Agora eu queria ouvir todo mundo dizer, diga depois de mim, honrar papai e mamãe é cuidar. Eu estou falando agora sobretudo com quem é adulto. Quem está cuidando dos seus pais? Tem muitos pais idosos que estão em abrigo de idosos e os filhos vão lá 3, 4 vezes no ano. Dia dos pais, vai lá, pega o papai para passar o dia com ele. Aniversário, vai lá e pega o papai para passar, a mamãe para passar com ela. Quem é que está cuidando dos teus pais em casa? Ah, meu papai já está muito velhinho, minha mamãe já está muito velhinha, é impaciente, e ranzinza chata que só. Quem é que aguentava as tuas chatices quando você era criança? Quem é que suportava as teus chororôs, tuas malcriações, quando você era criança? Quem é que perdia noite, toda hora indo lá aferir a temperatura para saber se precisava dar mais uma dipironazinha ou levar para debaixo do chuveiro para arrefecer e diminuir a temperatura, ou pegar e levar quem? Era seu pai e sua mãe. E agora você não tem paciência para cuidar do seu pai e da sua mãe. A palavra do Senhor diz honra seu pai e sua mãe. O que é honrar pai e mãe? É ser paciente. Ser paciente com seu pai. Ser paciente com sua mãe. Não importa se você é adolescente, jovem, adulto, você tem pai e tem mãe, ser paciente com eles. Nós estamos vivendo uma geração tão
deformada pela sociedade, que se papai ou se a mamãe falarem mais firme, mais enfaticamente, a palavra de ordem hoje é abuso emocional. O que é abuso emocional hoje, irmãos? É o que esse mundo, o sistema que rege a sociedade está dizendo que é. Até um tempo atrás, uma determinada artista da televisão, que era tida como a rainha das crianças, fez campanha contra a palmada, porque papai e mamãe que ama filhinho não dá palmada. Você sabe o que diz a Bíblia? Não retire a vara da correção do seu filho. Não é pegar a vara e literalmente dar varada nas crianças. Está dizendo, não retire a correção dos seus filhos. E uma palmada nunca adoeceu, nem foi agressão nenhuma, se usada de forma advertiva. Porque a psicologia da criança é uma, a psicologia do adolescente é outra, a psicologia do jovem é outra, a psicologia do adulto é outra. E o mundo acabou se tornando a autoridade dentro da igreja, muitas vezes, para ensinar papai e mamãe como comportar com o filho. E hoje, por conta de toda essa desconstrução de valores que nós vivemos, muitos papais e mamães estão vivendo reféns do que os filhos estão aprendendo pela televisão, pela internet e dentro das salas de aula. Que não estão ensinando geografia, história, matemática, literatura, português, só isso não. Estão ensinando também, formando os nossos filhos com ideologia. Eu quero perguntar para você, adolescente, quem tem autoridade na sua vida? São os teus pais ou teus professores? São teus pais ou são os influencers do YouTube, do TikTok, etc. São teus pais ou são os artistas? São os teus pais ou aquele esportista, atleta, jogador? Quem é que tem influência e autoridade sobre você para as suas escolhas e decisões? Você tem paciência para lidar com seu pai e com sua mãe? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas se você não sabe receber, o outro, que é o seu pai e sua mãe, está te dando e você não dando valor. Então o que é que você deve dar para ser mais bem-aventurado? Dê paciência, dê o teu ouvir, dê a tua disposição para aprender com os teus pais. Saiba reconhecer aquilo que os seus pais são e fizeram por você e estão fazendo. A honra dada aos pais, irmãos queridos, é consequência de se honrar o Senhor somente como Deus no cumprimento do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus diz assim: semelhante a esse é amar ao teu próximo como a... Tem muito filho que está amando o próximo estranho e não está amando o próximo, que é o pai e que é a mãe. Como é que você tem tratado os teus pais? Como é que você tem convivido com eles? A promessa do Senhor é para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Essa questão de prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não é só de viver muitos anos.
Aquele povo estava indo para uma terra que Deus prometeu, que era uma terra que manava leite e mel. O que essa expressão quer dizer? Uma terra de prosperidade. Eles deixaram de ser escravos e estavam indo para uma terra de prosperidade, onde eles viveriam a prosperidade que eles não tinham, por consequência de respeitarem, de honrarem, de obedecerem a Ele como Deus. Agora olha o que Ele está dizendo: os teus pais estão aprendendo em primeira mão aquilo que eu ensinei, então honre a eles, porque eles vão ensinar vocês. E para quê? Para que vocês possam viver muito tempo experimentando prosperidade. O ser humano pode viver 70 anos, 90 anos e ser uma vida miserável. E ser uma vida que arrasta a existência. Pode viver 40 anos, 30 anos, 50 anos, vivendo uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. E Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que você viva uma vida em que o teu futuro seja um futuro de prosperidade. Quem está entendendo? Se você está ouvindo, coloca isso na tua mente, no teu coração. Você tem honrado teu pai e tua mãe? Agora eu quero fazer uma outra aplicação. Quantos aqui são casados? Beleza. O que a gente ouve falar de sogra? Irmão, poucas são as pessoas que são difamadas como a sogra, é ou não é? É ou não é? Sogra é sinônimo de cobra. Hã? É ou não é? Serpente. Veneno. É ou não é? Sogra é sinônimo de coisa ruim. Isso no contexto secular. As piadas são sempre contra a sogra, pouco contra sogro. Contra sogro quase nenhum. É ou não é? Em parte, muito justificado pela atitude que muitas sogras acabam tendo, ok? Mas eu quero falar com você que, como eu, tem sogra e infelizmente eu não tenho sogro. Quem tem sogro? Quem tem sogro? Essa palavra é com você também. Aliás, homem morre mais rápido que mulher, né, irmão? Não é? Será que é culpa dela? Não, brincadeira. Esquece, brincadeira. Olha aqui. Você e eu que temos sogra, você que tem sogro, quem são eles? Diga, os pais do meu cônjuge. Essa palavra de Deus é para você e para mim também. Porque a palavra de Deus diz que quando eu caso, eu me torno uma só carne com aquela que eu me casei. O meu cônjuge, eu agora sou um com ele. Sabe o que significa isso? O que dói nele tem que doer em mim. A responsabilidade dele é compartilhada por mim e vice-versa. Eu quero te perguntar, quem está cuidando do teu sogro e da tua sogra? Não, mas eles têm filhos, tem lá, a responsabilidade é deles. A responsabilidade número 1 é do filho homem. Mas se não tem filho homem, é da filha. Mas se ela é casada contigo, meu chapa, essa responsabilidade agora é tua. Espera aí, pastor, o senhor está sendo herege. A palavra de Deus diz: deixará pai e mãe, e serão ambos uma só carne. Mas a ordem do Senhor, 6º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha dias longos na terra. Pastor, é que o senhor não conhece a minha sogra. Tu conhece a minha?
Minha sogra, I love you. Alguém diria assim, longe. Não, ela mora comigo. A minha sogra mora comigo. Honrar pai e mãe. Teu sogro e tua sogra são teus pais. Mas meus pais são vivos. Então você é feliz, você tem 4. Mais do que eu. Dá glória. Porque os pais do teu cônjuge são teus pais. A honra que você deve aos teus pais, você deve aos pais da tua esposa, porque você e ela são um só. Aos pais do teu marido, porque você e ele são um só. Aí fica a esposa que eu não gosto de ir na casa da minha sogra, porque e não vai. Não se esforça, é crente, mas a Bíblia é a palavra de Deus, menos quando a palavra de Deus diz assim, sofre as aflições. Como essa agora, foi um susto. Acho que eu perdi meu tablet. Faleceu por acidente. Sofre as aflições. Farte-se da afronta, pastor. Isso não é coisa, isso aí só está querendo que eu seja anjo. Não, é Jesus quem falou. Jesus disse que a gente não pode ter inimigo. As pessoas farão de nós inimigas delas, mas nós não podemos ter inimigo. A palavra do Senhor diz assim, enquanto estiver no seu poder, faça tudo para estar bem com todos. É claro, haverá situações que podem ser, que se tornem impossíveis, que se faz necessário até apartar-se. Ó, ela mora lá, ele mora lá, seus pais moram lá, nós vamos morar cá, para que a gente preserve a nossa família, ok? Mas não pode abandonar. Não pode abandonar. Está tudo certinho? Está faltando nada? Estão precisando de alguma coisa? Adoeceu, deixa eu levar no médico. Por quê? Porque são os pais da minha esposa, são os pais do meu marido. E isso é honra. Tem mais um detalhe. A palavra de Deus aqui, graças a Deus, quebrou não. A palavra de Deus aqui diz que é para honrar só os pais que foram bons para você. É isso? O que é que diz aqui? Honra teu pai e tua mãe. Ele não merece. Foi um adúltero, inveterado, abandonou vocês quando criança, mas agora quem precisa é ele. Aí você faz assim, o quê? Eu vou cuidar do meu pai. Aquele que deixou a gente, que trocou minha mãe por aquela, e a gente passou por aquela situação toda de dificuldade. A palavra de Deus diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu, de quem que ele está falando? Dele. O mestre e senhor é ele, Jesus. E o que diz a palavra de Deus? Por que eu e você somos cristãos? Porque quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz que eu e você é quem deveríamos morrer e ir para o inferno. Ele pagou o preço para nos resgatar da morte e nos deu a vida eterna sem que nós merecêssemos. E a gente quer se encher de razão para não estender a mão, para assistir, para socorrer o nosso pai ou a nossa mãe, que não foi bom para a gente, quando a gente era garoto, quando a gente era criança, quando era adolescente, que não foi bom para a mãe da gente, ou vice-versa. A palavra de Deus diz é para fazer o quê?
Quem foi que disse que vida de crente é vida de só vitória? Quem foi que disse que vida de crente é uma vida de só beleza, né? Quem foi que disse? Ah, não. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. É aflição ter que superar um sentimento inicial de repulsa e por amor, em expressão de honra, procurar aquele pai e aquela mãe que não foi o pai, não foi a mãe que a gente precisava. Não foram os pais que deveriam ter sido para cuidar da gente. Mas hoje está na nossa responsabilidade expressar honra para com eles. A palavra do Senhor diz assim: façam aos homens como fazendo para Deus, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor não fez favor nenhum por quem merecia. Quem aqui merece a salvação? Quem aqui mereceu que Jesus viesse a esse mundo e morresse na cruz por você? Ninguém. Assim como ele morreu por aquele ladrão na cruz que estava ali recebendo o castigo merecido pela lei. Ele, inocente, morrendo do lado, pagou o preço para a salvação também daquele. Por isso, a ordem do Senhor é: honra teu pai e a tua mãe. Pastor, mas não dá para colocar para morar com a gente, porque o ambiente lá em casa vira um inferno. Nós temos que colocar num abrigo para idosos, até porque a gente não tem condição de ficar o tempo todo em casa cuidando do nosso pai ou da mamãe. Então não posso colocar num abrigo? Pode. Num lar para idoso? Pode. É um lugar que tem dignidade, vai tratá-lo com dignidade. Você irá lá maior quantidade de vezes impossível, você vai se esforçar para estar lá, para expressar honra e cuidado, ou você vai largar na mão daquele lugar e você vai, já estou pagando, lá tem enfermeiro, lá tem remédio, lá tem alimento, lá tem atividades lúdicas, está vivendo bem, eu vou lá uma vez ou outra, daqui a 3 meses eu volto. Você está desonrando. E a gente tem que lembrar que é ao meu próximo como eu sou para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando eu vim aqui para essa igreja em 1999, a minha sala fica no corredor, e no final do corredor é a sala que tem aqui atrás, que era a sala da terceira idade, da escola bíblica dominical. E aqui na sala da terceira idade, estava cheio de velhinho da faixa aí dos 80 e blau. Todos esperando ir para a glória, esperando ter um pastor novo, que era eu. Depois que eu cheguei, todos eles tinham a data marcada certinha na agenda do céu para partir no dia da minha folga. Impressionante. Mas dentre eles tinha um senhor chamado Sr. Oscar Reis. O Sr. Oscar Reis é o vovô do Juber. Cadê o Juber? O Juber está aqui? Deve estar no Atalaia. E o irmão Oscar Reis, ele já estava senil. Ele já não falava coisa com coisa. Então, quando ia dando a hora do encerramento da escola bíblica, eu ia lá e abria a minha porta, porque quando terminava, eu ficava dali e eu todos os velhinhos que passavam, eu dava um abraço e um beijo em cada velhinho daquele. Sabe por quê? Porque adolescente e jovem nem se lembra dos velhinhos na igreja. Deixa eu te perguntar, quando foi que você visitou um idoso na nossa igreja? Você que é adolescente, você que é jovem. Você vai ficar velho se você viver até lá.
Você já foi na casa de um idoso visitar? E eu recebia todos eles ali, eu abraçava, dava um beijo. E era bom ver quando aquela irmã idosa vinha, batia no meu rosto e dizia assim: pastor, o senhor está bonitão, hein, pastor? Coisa boa, irmão. Eu já entrava para o templo aqui, para o culto, já recarregado. Mas muitas vezes, antes de terminar, irmão Oscar Reis levantava e saía, e vinha ele. E às vezes irmão Oscar Reis vinha quando vinha todo mundo. Irmão Oscar Reis me via na porta, a porta aberta, ele nem pedia licença, ele ia entrando. Pastor, preciso falar com o senhor. Eu já sentava e eu sabia. Ele ia ficar, o tempo que ele ficasse ali, às vezes 15, 20 minutos, indo e voltando na mesma história que ele não conseguia passar da metade dela. Porque quando ele começava a contar, a mente dele dava um tilt. É como se dissesse assim, peraí, aí começava de novo. Irmão Oscar Reis. E eu ali dando atenção ao irmão Oscar Reis. E dando atenção ao irmão Oscar Reis. E o filho dele, que não era crente, afastado, vinha, parava o carro e vinha recebê-lo. Irmão Oscar Reis. E graças a isso, irmãos, eu acabei ganhando e conquistando o carinho de toda aquela família. E eu não sabia. O irmão Oscar Reis, ele tinha sido como é que fala? Procurador da igreja junto à Sociedade Patrimonial Batista durante muitos anos. Ninguém sabia onde estavam os documentos da igreja para fazer o processo de transferência. Sabe com quem que estavam os documentos? Irmão Oscar Reis, que já não se lembrava mais nada, nem onde tinha colocado o quê. Irmão Oscar Reis faleceu, foi para o hospital, eu visitei. Irmão Oscar Reis faleceu, eu fui lá, reconheci o corpo. E os filhos afastados. Um dia eu estou na minha sala, me liga uma filha dele: pastor, eu estava aqui juntando as coisas de papai e tudo mais, para a gente ver o que. Eu encontrei aqui umas pastas com os nomes, uns documentos, umas coisas em nome da igreja. O senhor quer para o senhor ver aí, de repente se tem. Ah, querida, traz, tem o nome da igreja, traz aqui, eu dou uma olhada. Juntou aquilo tudo e trouxe as pastas. Eu recebi e coloquei em cima da minha mesa. E aquilo ficou umas 2 semanas ali. Um dia de sábado, eu morava aqui na igreja, era pastor solteiro. Eu estou lá e preparando a mensagem e tudo mais, e aí o Espírito Santo me constrange e diz assim: até quando você vai deixar esses envelopes sem você abrir para ver o que tem aí dentro? Aquilo me constrangeu. Eu fui abrir. Irmão, sabe o que era? Toda a documentação necessária para fazer a transferência do patrimônio dessa igreja, da Sociedade Patrimonial Batista para a primeira Igreja Batista de Belford Roxo. Foi aí que começou todo o processo. Onde foi que isso tudo começou? Porque teve um jovem de 35 anos, expressando honra. Pastor Cláudio está falando isso, para se colocar num pedestal. Se eu não tiver testemunho para dar para você, de que serve eu estar aqui? Para pregar o quê? Teoria? Se eu não tiver vida para ser exemplo para você e testemunho para você, para que eu servo estar aqui? Obedeça a palavra de Deus. A ordem do Senhor é: honra teu pai e a tua. Pastor, mas ele não era teu pai nem tua mãe. Mas ele era pai. Ele era um senhor de idade. E você sabe o que a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo para os jovens e para o pastor? Respeitar e honrar aqueles que têm os cabelos brancos. Está vendo cabelo branco aqui? Dá uma olhadinha aí por aí, vê se tem cabelo branco aí. Respeita esses cabelos brancos.
respeita esses cabelos brancos. Expressa honra a essa pessoa, mesmo que não seja seu pai. Eu sou do tempo que a gente tomava bênção papai, bênção mamãe, bênção vovó, bênção titio, pegando a mão e beijando e tomando bênção. Eu quando fui na Índia, eu vi uma das coisas mais lindas que me tocou muito, porque isso a gente perdeu, nossa sociedade perdeu, nós os cristãos perdemos, quando nós deveríamos ser sal e luz para salgar e fazer diferença para a sociedade. Essa sociedade está corrompida, essa sociedade que está na miséria moral e espiritual. Era para ela estar sendo influenciada por nós, ela tem influenciado a igreja e tem destruído lares. Quando eu cheguei lá, primeiro eu pensei que aquilo fosse um ato. Chego na Índia, tudo lá tem uma conotação espiritual. Um lugar onde tem milhões de deuses, irmão. Tudo é Deus, até rato é Deus. Você imagina? Aí eu vejo, quando eu chego num lugar, chega um jovem, ele se ajoelha diante da pessoa mais velha, ele abaixa a cabeça, põe a mão no pé da pessoa e se levanta. Você sabe o que é aquilo? O mesmo ato que nós aqui antigamente tínhamos. Bênção papai, bênção titi. Reverência não é de idolatria, reverência demonstrando respeito. Qual é o respeito que você demonstra para o teu pai e para a tua mãe? Chamar ele de você? Que besteira, o que tem chamar de você? Tem tudo. Se o respeito não começa no pronome de tratamento, ele não chega ao tratamento que deve se dar. E quem ensina a perder tudo isso é o sistema que rege a sociedade, que está na mão do diabo. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, irmãos, para a Bíblia Sagrada. Ou ela é a nossa única regra de fé e prática. Não consigo encontrar conexão de rede. Te perguntei nada. Por favor, conectar e tente. Fica quietinho, está me atrapalhando a pregar. Ou ela é a nossa regra de fé e prática, irmãos, ou não é. E a palavra de Deus ordena: honra teu pai e tua mãe. E é o único dos mandamentos em que ele apresenta uma advertência. Alguém diz, tem uma promessa. Eu digo, é uma advertência. Para que você tenha longos dias na terra. Entenda, dias com prosperidade. Consequência de você ser alguém que vive pela honra. Pensa sobre isso. Talvez você tenha vivido, os seus pais já se foram, e você tem que dizer para Deus nessa manhã: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu não honrei meu pai e minha mãe como eu devia. Porque você nunca reconheceu e pediu perdão para Deus. E toda a promissória dada na mão de Satanás permanece lá, até o dia que é arrancada de lá. E só pode ser arrancada de lá no poder do Senhor Jesus. E a autoridade que nós recebemos de Deus para arrancar da mão de Satanás, a autoridade que demos a ele, a promissória que demos a ele, é quando nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor e corrigimos nosso erro, se é possível corrigir. Se teus pais não são mais vivos, você não tem como corrigir, mas se você tem teu sogro e tua sogra, corrija honrando a ele e honrando a ela. Talvez você tenha que dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão, eu não tenho honrado meu pai e minha mãe. Porque, de fato, Senhor, eu sou de uma geração em que tudo agora é abuso emocional. Se minha mãe fala comigo de uma forma mais pesada, mais dura, eu já fico, aquilo já mexe comigo, aquilo já me azeda.
A experiência que eu tive ruim com a minha mãe no passado, aquilo, se a minha mãe fala, eu já não tenho disposição para honrar, não. Eu não tenho disposição para ouvir, eu não tenho disposição para aprender. Eu estou fechado. Os erros que porventura eles tenham cometido não justificam os erros que nós venhamos cometer. Então, confessa, pede perdão e faz conserto. Talvez você tenha que chegar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, para a tua avó, para o teu sogro, para a tua sogra, dizer: me perdoa. Eu não tenho sido paciente, eu não tenho cuidado. Eu quero te pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos ser dos crentes da teoria, que é linda, mas sem prática. Não tem unção do Espírito Santo, não há poder da parte de Deus, e nós não podemos vencer os espíritos imundos que conspiram contra nós e que retêm a prosperidade, não permitindo chegar até nós. Espera aí, pastor, mas eles têm mais poder que Deus? Claro que não. Mas a palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e que impedem a nós de sermos abençoados por Ele. Vivendo no mundo que está sob o domínio do maligno, nós temos que ter autoridade espiritual para vencê-los. E nós não podemos vencer esse espírito que está trancando a avenida da tua vida. Não vencemos a esse espírito de miséria que está impedindo a bênção. Não vencemos aquele espírito de enfermidade que insiste em estar na nossa casa. Aquele povo saiu do Egito, onde eles eram escravos, e Deus os está conduzindo para uma terra que emana leite e mel, e está ensinando para eles: vocês estão aprendendo para que vocês, quando chegarem lá, possam vencer e perseverarem na vitória, numa bênção, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, que terá lutas, mas vocês terão autoridade espiritual para conquistar. E se você não honra teu pai e tua mãe, você não tem autoridade para conquistar. E se você conquista alguma coisa, você vai perder ali na frente. Por quê? Porque não foi conquistado com a unção da autoridade para prosperar. Então entenda que para viver nesse mundo e termos as bênçãos do Senhor, nós temos que viver uma vida de honra, honrando a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, honrando aos nossos pais.